Prezados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Em certa oportunidade, Jesus, voltando-se para a multidão, assim falou: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Na noite de hoje, queremos convidar os amigos para que possamos fazer uma breve reflexão em torno dessas palavras de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Para que nós possamos estudar essas palavras de Jesus, a primeira coisa que devemos fazer é entender o significado da palavra cruz. Logicamente, Jesus não está se referindo nesse ensinamento à cruz tão conhecida de todos nós, aquele instrumento de madeira que à época de Jesus era utilizado na sentença de morte aqueles que eram condenados à morte por crucificação. Jesus não está se referindo a esta cruz. A cruz aqui é uma simbologia. Ela representa as aflições, as dores, as dificuldades, os obstáculos, os desafios da existência. Então, quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, ele está falando a todos nós da necessidade que tem todo indivíduo que deseja seguir-lhe os passos, ou seja, trabalhar no sentido do seu crescimento espiritual, da sua plenificação, da sua conquista do reino dos céus. Jesus está dizendo que é necessário aceitar as lutas, as dificuldades, os obstáculos do caminho. É interessante nós observarmos bem as palavras do Senhor, porque cada palavra tem um sentido exato. Jesus coloca muito bem os termos, tudo que ele diz tem um significado. Então, quando ele diz para nós: quem desejar vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, nós podemos entender que ele nos convida a duas ações. A primeira é tomar a cruz, a segunda é segui-lo. É exatamente isso que ele nos convoca: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Duas ações, duas atitudes. A primeira, tomar a cruz, e a segunda, segui-lo. É muito interessante nós observarmos isso, porque quase sempre aqui na jornada terrena, o homem faz uma dessas escolhas. Há aqueles que resolvem tomar a cruz, mas não seguem a Jesus. E há aqueles outros que querem somente seguir o Mestre, mas não estão dispostos a tomar sobre os ombros a própria cruz. Dificilmente o homem compreende a necessidade dessas duas atitudes. Jesus nos chama a tomar a cruz e a segui-lo. É preciso então realizar as duas coisas: tomar a cruz e seguir o Mestre. Os primeiros que nós citamos são os indivíduos que somente tomam a cruz, mas não seguem o Mestre. São aqueles indivíduos que, diante das lutas, das dores, dos problemas da existência, eles aceitam esse sofrimento. Eles não reclamam, não lastimam,
aceitam o sofrimento até com uma certa resignação. Entretanto, eles não seguem os passos de Jesus, não seguem o roteiro que o Mestre nos traçou, e quase sempre utilizam a própria dor, a própria cruz, como impedimento para seguir o Mestre. Então, geralmente dizem: eu gostaria tanto de fazer tal empreendimento espiritual, mas esse meu problema não me deixa. Eu gostaria tanto de servir, de ajudar, mas essa minha dor, esse meu problema, essa minha aflição. Então são os indivíduos que aceitam o sofrimento, mas não conseguem seguir a senda evolutiva com esse sofrimento. Param, estacionam à margem do caminho e fazem desse sofrimento, desse problema, dessa dificuldade, uma desculpa. Eu não posso seguir adiante porque eu tenho esse problema, porque eu tenho essa dor, porque eu tenho essa aflição. Isso me impede de prosseguir. Os segundos são aqueles que querem seguir Jesus, mas não estão dispostos a aceitar a própria cruz, o próprio testemunho. São os indivíduos que estão envolvidos na religião, seja ela qual for, que estão desejosos de seguir os passos de Jesus, de seguir o roteiro que Ele nos indica, mas não estão dispostos ao testemunho, não querem aceitar de forma alguma a dificuldade, o problema, a aflição. Esses nos fazem lembrar os homens à época de Jesus, que também agiram assim. Queriam estar com Jesus nos momentos bons, nos momentos de alegria. Vamos recordar, na festa de casamento, quando Jesus dá início à sua vida pública, quando Ele transformou a água em vinho, todos que estavam lá na sua companhia ficaram felizes. Quando Jesus depois começou a realizar as curas, quando Ele curou paralíticos, devolveu a luz aos cegos, quando Ele limpou os leprosos, toda a multidão que acompanhava e assistia àqueles fenômenos belíssimos, as curas instantâneas, todos estavam jubilosos de verem Jesus agindo. Quando a multidão estava à sua volta e Ele multiplicou pães e peixes, todos se alimentaram e felizes estavam junto com Jesus. Mas quando o Mestre é preso e condenado à morte, a multidão esqueceu dele rapidamente. Os próprios discípulos, com medo, fugiram. Junto dele estava apenas a sua mãe, Maria de Nazaré, João, o evangelista, o discípulo mais jovem, e algumas mulheres piedosas. A grande multidão, aquela que sorria, que acompanhava, que se beneficiava dos júbilos da presença do Cristo, no momento do testemunho e da dificuldade, estavam todos ausentes. Então, o homem na terra não pode escolher apenas uma atitude, uma ação. Não basta tomar a cruz, não basta somente querer seguir Jesus. O Mestre nos fala claramente: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é preciso aceitar os desafios da vida, as lutas necessárias para o nosso crescimento. E, apesar das experiências difíceis, nós precisamos seguir adiante em nosso caminho de progresso e de evolução. Mas podemos refletir: será
que essa cruz é mesmo necessária? Para nós vivenciarmos o crescimento espiritual, é preciso que exista a cruz dos padecimentos, a cruz das aflições, das dores, dos desafios aqui da vida? Sim, isso faz parte. Nós estamos num estágio espiritual que, para nós crescermos, amadurecermos, nós precisamos passar por experiências difíceis. O aluno, para ele chegar ao diploma, ele precisará enfrentar o aprendizado, as lições difíceis. Ele precisará exercitar-se a fim de ganhar conhecimento. O musicista, para um dia executar uma bela melodia no instrumento musical, ele precisará de muito estudo, muita dedicação e, sobretudo, muito exercício, muito trabalho preparatório. O atleta, da mesma maneira, para conseguir qualquer feito nos esportes, ele precisará de anos e anos a fio de treinamento, de trabalho, a fim de se aperfeiçoar. Da mesma forma, meus amigos, na grande escola da vida, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos ganhar experiência. E não é possível ganhar experiência se nós tivermos uma vida cômoda, fácil, sem dificuldades, sem desafios, sem problemas. Nós aprendemos justamente com as lições mais difíceis. Nós aprendemos na vida quando a vida nos lança desafios. Aí que nós vamos aprender as lições da existência humana. Por isso é necessário que essas lutas aconteçam, que as dores estejam na nossa jornada, porque para o homem, na lei divina, que é a lei de amor, bastaria nós atendermos ao cumprimento dessa lei. Mas ainda, imaturos como nós somos, nós não ouvimos o apelo da vida. A vida fala a linguagem do amor e nós não ouvimos. A vida fala outra vez a linguagem do amor e nós permanecemos surdos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. Então, a vida fala a linguagem da dor. E aí nós nos curvamos. Aí nós aprendemos a lição que precisaríamos ouvir. Talvez por isso o poeta francês Victor Hugo escreveu certa vez: a dor é a mais sublime de todas as rainhas, porque todos se curvam diante dela. É verdade. No momento do sofrimento, o homem para refletir, para fazer um balanço da sua existência. O homem tenta buscar a compreensão do sentido da vida. Então, por isso ainda, como nós somos espíritos imaturos, é preciso esse mecanismo da dor, dos desafios, para que nós cresçamos espiritualmente. Imaginemos uma sala. Estão ali presentes os pais e uma criança. A criança está brincando no tapete. E de repente a criança se levanta e observa na parede da sala uma tomada. Ela levanta e vai com o dedinho para enfiar na tomada. Os pais, cuidadosos, correm ao encontro da criança e dizem: não, meu filho, não pode fazer isso. Como é que as mães falam com criancinha? Não, dodói, não é assim? Dodói, não pode, não pode. Então a mãe diz que não pode, explica, o pai fala, a criança volta a brincar. Daqui a pouco, os pais precisam se ausentar da sala. Saem e o garotinho fica sozinho. Ele olha para a tomada, olha para a porta onde os pais saíram, ele está sozinho, ele olha para a tomada
O que vocês acham que o danadinho vai fazer? Ele levanta e vai lá e vai enfiar o dedo na tomada. Aí ele cai para trás, toma um choque, resultado: nunca mais ele enfia o dedo na tomada. Agora nós perguntamos: seria preciso tomar o choque? Era preciso a dor, o aprendizado mais difícil? O pai já não havia advertido, a mãe não explicou, não disse que ele não devia fazer assim, que ele teria dor? A mãe e o pai falou, avisou, mas ele quis viver a experiência mais difícil. E só depois dessa dor é que ele aprendeu que ele não devia colocar o dedinho ali. Nós, meus amigos, muitas vezes somos assim, crianças espirituais. A vida nos apresenta as coisas simples e nós complicamos. Às vezes nós só vamos aprender a lição que a vida quer nos oferecer da maneira mais difícil, pelo sofrimento, pela aflição, pela dor. Porque a dor é um mecanismo que vai fixar em nós a lição que nós precisamos aprender. Então, quando nós sofremos, quando nós enfrentamos as dores e as lutas da caminhada, nunca nós devemos pensar como dizem as pessoas aí fora, sem compreensão da vida, que o indivíduo está sofrendo porque Deus está castigando. Não, Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor. E Jesus nos ensinou isso quando ele disse assim, falando com o povo, ele disse assim: se vosso filho lhe pedir um pão, darás a ele uma pedra? E se o teu filho pedir um peixe, você dará a ele uma serpente? Ora, vós, criaturas imperfeitas, sempre quereis o melhor para os vossos filhos, imaginais então o nosso Pai que está no céu. É verdade, o pai e a mãe faz qualquer sacrifício para dar sempre o melhor para o seu filho. Ora, nós que somos imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos? Deus quererá nos castigar? Não, Deus não é um carrasco. Deus é amor. As situações difíceis da vida existem como consequência da própria vida. A vida é complexa, a vida é um aprendizado, e para o espírito aprender, para o espírito crescer, nós precisamos experimentar a dor, a alegria, nós precisamos experimentar as perdas, os ganhos, as conquistas. Nós precisamos passar por essas situações que são naturais no caminho que nós estamos seguindo aqui na terra. Às vezes, nós passamos por dificuldades muito grandes, por dores lancinantes, e nós perguntamos: por que, meu Deus? Por que isso está me acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas nós precisamos lembrar que isso também nós fazemos com os nossos filhos. Ora, o pai e a mãe que tem uma criancinha pequena e ela está com começo de pneumonia, e o médico diz assim: olha, ela tem que tomar esse remédio amargo, mas tem que tomar essa injeção, esse antibiótico. Ora, o que os pais fazem com a criança? Tem que tomar o remédio amargo, põe na colher, vai lá na boquinha da criança, e o menino quer tomar? Não quero, fecha a boca. O que as nossas avós faziam, né? Nossas mães, fecha o narizinho da criança e enfia o remédio na boca e faz ele beber. Ele grita, chora, acha que o pai é ruim, mas o pai faz, porque o pai sabe que aquilo é o melhor para ele. É preciso tomar a injeção. A criança chora, não quer, papai, mamãe, não.
e nós sabemos que é preciso, o que nós fazemos? Seguramos o bracinho da criança, colocamos as perninhas entre as nossas pernas, seguramos e o enfermeiro vai dar a injeção. Por mais doloroso que seja, aquilo traz um benefício depois, a cura. Da mesma maneira, meus amigos, nós somos espíritos em crescimento. E nesta jornada evolutiva, às vezes nós precisamos nos curar. E às vezes Deus nos oferece o remédio amargo das lutas, das provas, das dificuldades. E a gente não quer, ninguém quer sofrer. Mas às vezes é preciso. E Deus coloca o remédio para a gente beber. Às vezes é mais que o remédio amargo, é a injeção dolorosa, entre aspas, não é? É aquela dor lancinante, é a perda de um ente querido, é uma enfermidade irreversível que chega de surpresa, mudando totalmente a nossa vida, e nós perguntamos por quê? Por quê? É a luta dentro do lar, a dificuldade que nos envolve. Mas Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, e Ele permite essas situações da mesma maneira que nós permitimos a injeção e o remédio amargo para o filho que está doente. Deus é amor. Diz Emmanuel: o correio divino nunca erra o destinatário. Ou seja, tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Ninguém sofre por acaso, a vida não é um acidente. Existe uma justiça acima dos caminhos humanos. É a justiça divina, que tudo sabe e tudo vê. Então, diante das lutas do caminho, nós precisamos aprender a aceitar essas situações. A doutrina espírita não é uma doutrina de superfície, é uma doutrina de profundidade. Ela diz que o homem, ele é construtor do próprio destino. Nós temos que fazer sempre o melhor. Então, se uma dor aparece, se um problema aparece, se um desafio, um obstáculo, a doutrina é dinâmica. Ela diz que o homem tem que buscar a força interior da fé humana, aliar-se à fé divina, à fé no mundo espiritual e ir resolver o problema. Mas há problemas, também nos explica o Espiritismo, que a solução não está ao alcance de nossas mãos. É aquela enfermidade que nós já recorremos a tudo e não resolve. É a perda de um ente querido, de repente, sem que nós esperássemos. É um problema que surge no seio do nosso lar, desafiando-nos a paciência e a compreensão. Para esses problemas, nós precisamos ter aceitação. Tomar sobre os ombros a própria cruz, disse Jesus. Ou seja, aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Lógico, como crianças espirituais, nós não queremos o remédio amargo, nós não queremos a injeção dolorida. Se fosse possível, a gente quer tirar a cruz do ombro e jogar, tirar da nossa vida a experiência dolorosa. E às vezes nós pedimos isso: meu Pai, me livra desse problema, bons espíritos, mensageiros divinos, me ajude, tire esse obstáculo do meu caminho, tire essa cruz do meu ombro, me ajude, socorro. E às vezes nós aparentemente não somos atendidos, porque o problema permanece. E aí a gente diz: eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque eu peço tanto e Ele não me ajuda. Mas não é verdade. Jesus também nos ensinou: pedi e obtereis. Se Ele disse, isso acontece.
porque Jesus não dizia as coisas brincando. Tudo que ele disse é lei, são verdades espirituais. Pedi e obtereis. Mas nós precisamos entender o que nós estamos pedindo. Ela leu aqui no Evangelho agora, não é? Não adianta eu pedir para ficar rico, para casar, não é? Não adianta eu pedir para resolver meus problemas financeiros. Não. E não adianta também, às vezes, diante de uma prova que eu tentei tudo e não resolve, eu exigir da espiritualidade que essa dor seja retirada do meu caminho. Porque às vezes essa dor é o remédio amargo que eu preciso tomar. É a injeção dolorosa, mas necessária. Então, quando a gente diz: Jesus, tira essa cruz do meu caminho. Jesus, que é o mestre de todos nós, ele não vê só o momento presente que eu estou passando. Ele olha o meu passado, vê a causa que originou o sofrimento de hoje, porque nós não sofremos por acaso, tem uma razão de ser. Se a causa não está nas nossas ações da vida presente, a causa do padecimento de hoje está então no passado, em outras vidas, e a lei está nos alcançando agora. Então Jesus vê o nosso passado, o nosso erro que gerou a consequência dolorosa no presente, e vê o nosso futuro, como nós vamos estar melhores depois de passar por esta aflição. Então ele vê o passado, vê o presente da nossa dor e vê o futuro de bênçãos que nós vamos ter. Ele diz assim: não posso tirar a cruz agora, tem uma razão para você viver isso agora. Então eles nos dão a resposta. A gente pede e ele diz assim: confia, meu filho, eu estou com você, tem coragem, ânimo, fé, segue adiante. Olha quantos carregam outras cruzes, você não está sozinho. Deus te ama, confia. Então Jesus disse: pedi e obtereis. Nós pedimos e sempre obtemos, mas às vezes a resposta não é aquela que nós esperávamos, mas é aquela que merecemos e que precisamos. Então Simonetti diz num dos seus livros que a gente pede para Jesus tirar a cruz, mas ele, vendo todo o nosso progresso espiritual e entendendo que a cruz é uma necessidade, é uma experiência que nós precisamos ter, ele não tira a cruz do nosso ombro, mas ele coloca um travesseirinho embaixo para nos ajudar. É aquela almofadinha que nos dá força, que nos dá ânimo. Ou seja, é esse travesseirinho, é o consolo, é a esperança, é a confiança em Deus. Então, quando a gente busca isso, é mais fácil suportar os reveses da existência. Mas havia um homem que estava seguindo pelo caminho, carregando a sua cruz. E ele estava pesaroso, essa cruz tão pesada, e ele via lá à sua frente outros que seguiam com a cruz. Todos estavam seguindo, e ele perguntava: por que eu tenho que seguir com essa cruz? Então apareceu para ele um emissário celeste, um anjo tutelar, um espírito missionário, e disse assim: meu filho, confia, segue por este caminho, conduz a tua cruz até lá, porque lá no alto te espera a felicidade e a paz. E ele então resolveu seguir o caminho. Mas esse indivíduo, eu acho que ele era brasileiro, e eu acho que ele morava em Polônia. Eu estou em dúvida se ele era de Polônia ou de Votuporanga, sabe? Mas era brasileiro, desses que arrumam um jeitinho em tudo, quer levar vantagem em tudo, tem sempre um jeitinho, né? Então ele falou assim: vai seguir por esse caminho,
carregando essa cruz. Não, isso está muito complicado. Quer saber de uma coisa? Vou dar um jeito nisso. Ele olhou do lado, não tinha ninguém, parou, cortou um pedaço da cruz e largou. Falou: oh, agora sim, agora está mais leve. Pegou o resto e foi. E seguiu adiante, né? Agora sim. Mas quando ele chegou lá no alto do caminho, do outro lado havia um abismo e do outro lado todos estavam lá felizes. É para lá que ele precisava ir. E aí de lá o emissário disse: venha, é só colocar a cruz e passar por cima. A cruz tinha que funcionar como uma ponte, não é? Só que aí ele foi pôr a cruz, não deu. Ele cortou um pedaço. Então o emissário diz: então volta, pegue o pedaço que você deixou lá atrás e venha novamente. Então não adianta a gente se rebelar, não aceitar, né? Maldizer a vida. Às vezes é preciso entender que essa dificuldade é a ponte que vai nos levar a uma situação de crescimento, a uma situação de melhoria. Mas havia um outro indivíduo que também se lamentava muito da sua vida. Eu sofro tanto, é tanto problema, minha vida é só luta, é só dificuldade. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é assim que a gente fala? Não sei, parece que Deus esqueceu de mim. E ele reclamava da vida. Um dia ele foi dormir e saiu do corpo. Seu espírito saiu do corpo, ele ficou lá dormindo e ele demandou a vida espiritual. E um espírito amigo veio ao encontro dele. E esse encontro depois ele se lembraria na forma de um sonho. O amigo espiritual se apresentou e disse assim: meu amigo, você tem reclamado tanto lá na terra, tem padecido tanto, você não compreende as suas dores e tem se queixado tanto que nós resolvemos então te dar uma segunda chance. Você vai ter uma segunda oportunidade. Você não pode ficar reclamando assim. Você então vai poder trocar a sua cruz. Vem comigo. Entrou num salão gigantesco, cheio de cruzes. Cruzes de todos os tipos, de todos os feitios, de todos os tamanhos. E o emissário disse assim: pronto, você pode olhar e escolher a cruz que você quiser. Já que você está reclamando tanto da sua cruz, pode escolher. A que você escolher, nós vamos fazer a troca. E ele disse: oh, beleza, que maravilha. E saiu feliz e começou a andar no meio daquele monte de cruz. E ele viu uma grandona e falou: de jeito nenhum. A outra grossa, pesada, nem pensar. A outra, né, de ferro, de jeito nenhum. A outra de madeira mais bruta, nem pensar. E foi olhando, olhando. Aí de repente ele viu lá no cantinho uma cruzinha magra, esquelética, né? Aquele gravetinho fino, né? Ele falou: é essa vai ser fácil de eu levar, é essa que eu quero. Então ele chamou o mensageiro espiritual e disse: pronto, já escolhi, eu quero aquela ali, aquela pequenininha, magrinha, né? Sequinha. Aí o espírito disse assim: olha, meu filho, vamos ver, porque cada cruz aqui tem um dono lá na terra. Então nós vamos ver agora de quem é essa cruz, para a gente poder fazer a troca. Cada cruz tem um nome anotado atrás. Pegue a cruz e veja que nome que está anotado aí atrás. Aí ele foi, pegou a cruz. Quando ele virou, para surpresa dele, o nome que estava anotado era o nome dele mesmo. E aí então ele entendeu a lição, que ele reclamava, mas ele tinha uma cruz pequena. Às vezes aqui na terra a gente diz assim, que nós não podemos só olhar para frente, a gente tem que aprender a olhar para trás. Mas eu acho que a gente tem que corrigir esse ditado. A gente tem que dizer assim: nós não podemos reclamar, a gente tem que aprender a dar uma olhadinha de lado, nem precisa olhar para trás, porque nós vamos encontrar na nossa família, vizinho, gente que trabalha com a gente no nosso ambiente de trabalho,
pessoas que padecem e que carregam cruzes muito mais pesadas do que a nossa. É só a gente observar. Quem não conhece uma mulher viúva que tem 3, 4 filhos, que trabalha, que luta para sustentar as crianças? Quem não conhece o João, como eu conheço lá em Votuporanga, 18 anos numa cama? Não são 18 dias, são 18 anos. Quem não conhece um doente assim? Então, meus amigos, tudo na vida tem um sentido. Não lamentemos, não queiramos a vida dos outros, porque disse Chico Xavier uma vez que trocar de vida é tão somente trocar de dores. Trocar de vida é somente trocar de dores. A gente vê as pessoas falar: eu queria ser fulano, queria ser igual Beltrano, aí que a minha vida ia ser boa. Será? Trocar de vida é só trocar de dores, porque aqui na terra ninguém está isento das lutas e das dificuldades. O que precisamos é ter essa aceitação. A grande lição que Jesus nos legou, a última grande lição, foi exatamente na cruz, quando ele foi crucificado. A cruz apontava para o céu, para o alto, como a nos dizer que para alcançarmos o céu é preciso começar o trabalho aqui na terra. E não há ponte, não há caminho que nos leve para o alto, senão a do sofrimento, das lutas, dos desafios. Então, só quem quer se iludir, quem quer mentir para si mesmo, vai acreditar nos prazeres, nas alegrias, porque tudo isso passa. Tudo se transforma na vida. E o que nós levamos são as lições que a vida nos oferece. Então nós precisamos muitas vezes compreender essas dificuldades do nosso caminho. Alguém já escreveu que todos nós cristãos precisamos nos cristificar, e para nos cristificar nós precisamos nos crucificar. Ou seja, para seguirmos os passos de Jesus, nós precisamos aprender a pagar o preço das lutas e das dificuldades da vida. A vida não é um passeio turístico. Ninguém está aqui para passear, para descansar. Ninguém está aqui para deslizar suavemente, no caminho reto, como se estivesse de patins, brincando de passear na vida. A vida é uma escola, é uma oficina e ao mesmo tempo é um hospital, onde nós estamos aprendendo, onde nós temos que trabalhar e onde nós temos que curar em nós as mazelas que nós trazemos do orgulho, da prepotência, da vaidade. E não há mestra maior do que a dor para ensinar para o homem os verdadeiros valores da vida. Por isso que muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim: antes eu vivia assim, eu levava a vida desse jeito. Agora, depois que eu passei por este sofrimento, agora eu entendo melhor a vida e agora eu vivo diferente. É porque essas situações nos fazem crescer. E podemos dizer mais: quem conhece Jesus de fato, toma a cruz e segue os seus passos. Mas não toma a cruz e segue os passos chorando, lamentando, infeliz. Porque Jesus dizia que ele veio trazer boa nova. E boa nova significa boa notícia. E boa notícia só pode causar alegria nos corações. O cristão, portanto, não é alguém de cabeça baixa, orando, resmungando, chorando.
O cristão levanta os olhos do barro da terra e olha para as estrelas, para o infinito. O cristão, acima de tudo, é um indivíduo alegre, porque Jesus veio trazer boa nova. Não importa as perdas, as lutas e as dores, o cristão é alegre, porque ele entende o sentido da vida. Então nós podemos dizer que é possível carregar a cruz, seguir Jesus e ainda assim sorrir para a vida. E isso não é filosofia barata, isso é realidade. Nós podemos dar exemplo. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, quantos exemplos nós tivemos. Mas hoje eu gostaria de ressaltar o exemplo de um companheiro espírita, Jerônimo Mendonça. Alguém aqui chegou a conhecer o Jerônimo Mendonça? Levanta a mão. 2 pessoas. Então o que eu vou dizer, eles estão aí para testemunhar. O Jerônimo era um rapaz jovem, atleta, corpo atlético, era um moço muito bonito, e jogava futebol, e de repente uma enfermidade. Ele começou a perder os movimentos, começou a atrofiar, perdeu os movimentos, ficou totalmente sem movimento. Ele só conseguia movimentar os lábios. E depois essa enfermidade degenerativa tirou-lhe também a visão. Então ele ficou cego e duro numa cama. Os amigos e familiares tinham que alimentá-lo, fazer a sua higiene, cuidar dele. Ora, um moço bonito, atleta, com a vida pela frente, de repente num leito de dor, é para desesperar, não é? Possivelmente a gente pensa assim: nossa, acabou a vida dele, vai ficar num quarto em casa, sofrendo. Mas esse jovem era espírita e compreendeu que esse era o remédio amargo dele, mas que ele queria viver apesar disso. E ele continuou vivendo. Fundou Centro Espírita, fundou Mocidade Espírita, fundou creche e viajava pelo Brasil inteiro dentro de uma Kombi com os amigos da mocidade, levando a palavra de Jesus aos corações. Lá em Votuporanga, no Centro Espírita Emanuel, eu vi o Jerônimo 2 vezes. O pessoal chegava carregando ele numa maca, colocava assim, em cima da tribuna, colocava o microfone e ele falava do Evangelho de Jesus, dava esperança. E no final um jovem tocava violão e ele cantava, tinha uma voz muito bonita, cantava sempre alegre e sempre otimista, apesar de todos esses problemas. Certa vez um repórter chegou para ele e disse assim: Jerônimo, o que é felicidade para você? E ele falou assim: olha, meu amigo, eu que estou assim deitado assim nessa posição há tanto tempo, felicidade para mim é deitar de bruço. Ele é virar o outro, de outro lado, não aguento mais ficar assim, Felicidade é deitar de bruço. A gente deita de bruço, de lado, de costa, e com 2 travesseiros, com 3 travesseiros, dorme 8, 12 horas. E a gente ainda reclama da vida. A gente, não sei o que eu tenho, queria tanto ser feliz. Podemos andar, podemos ver, temos tudo, mas a gente não consegue ver. O Jerônimo era espírita batalhador. Além do trabalho, ele se envolvia no movimento. Ele ia em outras cidades ouvir os oradores. Não era espírita assim, como tem em Votuporanga, porque Polônia eu sei que não tem. Bate um friozinho, não vem no centro ninguém. Chove uns pinguinhos, a turma zarpa. Se o Brasil jogar, então, nem os guias estão aqui, E ele, apesar de doente, ele ia em todo lugar que podia ir. Ele saiu da cidade dele de Ituiutaba e foi até Uberaba para assistir palestra do Divaldo Pereira Franco, e ficava até o fim. E o pessoal que estava lá conta que no final, depois do autógrafo, Divaldo Franco saindo,
E ele na maca, o pessoal carregando ele do lado do orador, e ele disse assim para o Divaldo: Divaldo, você falou, foi aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. Então olha só, gente, ele ainda tinha a capacidade de fazer piada da própria dor, ou seja, de levar na esportiva. Já que não tem jeito, para que eu vou ficar chorando, lamentando a vida? Eu vou viver. E ele viveu intensamente. Ele tomou a cruz e seguiu Jesus com alegria. Então, meus amigos, quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, nós precisamos aprender essas duas ações. Aceitar as lutas, elas são inevitáveis. Aceitá-las e continuar à frente. Dores todos nós temos, quem não as tem? A questão não é a dor, a questão é como nós vamos nos comportar diante da dor. Vamos desistir da vida? Vamos nos queixar e lamentar como se somente nós sofrêssemos? Ou vamos compreender que tudo isso tem um sentido maior? Viver não é só ter prazer e alegria. Viver é também saber sofrer e tirar do sofrimento a lição proveitosa para nós. Então, que nós possamos voltar para os nossos lares confiantes, mas acima de tudo com esperança e entusiasmados pela vida. Não importa a nossa dor, não importa a nossa luta, a nossa perda, a nossa aflição. Mais importante disso é que ninguém está seguindo sozinho pelos caminhos da vida. Deus é Pai, Deus é amor. E basta nós buscarmos esse amparo que nós vamos sentir a presença divina nos estimulando e nos dizendo também: meu filho, segue, confia, tem esperança. E é isso que nós precisamos. E já que falamos em cruzes, vamos lembrar, para fechar as nossas reflexões, um poema do escritor brasileiro Catulo da Paixão Cearense. Ele escreveu uma página intitulada A Flor do Maracujá, e ele escreve naquele linguajar do caboclo, do homem do campo. É uma página belíssima, porque fala exatamente do sacrifício de Jesus, como a nos inspirar para que aceitemos também a nossa cruz e os sacrifícios da existência. Diz assim o poeta: escuta aqui, seu moço, a história que ouvi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso em pele jurar, mais branco que a coiada, mais branco que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá para as bandas do sertão, maracujá mais parecia um ninho de algodão. Ah, seu moço, já faz muito tempo, o mês nem me lembro, se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui como que. Ah, seu moço, nunca vi tamanha judiação, pregar o Cristo a martelo, sem piedade e sem dó, e a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as folhas nas árvores, chorava a fonte, a ribeira, e um sabiá também chorava num galho de laranjeira. Ah, seu moço, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo havia um pezinho de maracujá, todo branco, carregadinho de flor, e o sangue de Jesus Cristo, sangue tingido de dor, de sacrifício, foi caindo devagarinho e tingiu de roxo as flores. Foi essa, seu moço, a história que ouvi contar.
Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Muito obrigado.